Olá, meu irmão, minha irmã. A minha gratidão a você que esteve em comunhão conosco. Quando eu falo conosco, porque nós formamos a família dos filhos amados do Pai Eterno. E hoje nós encerramos a Quaresma de São Miguel, celebrando a festa dos arcanjos. Arcanjos esses que tiveram participação na história da salvação, na história da redenção, a qual nós atribuímos a Jesus porque ele foi o Verbo encarnado. Que neste dia nós possamos erguer o nosso louvor, a nossa gratidão a Deus por estes mensageiros. Os arcanjos são os mensageiros do Senhor. E Deus, por meio deles, falou, revelou o seu mistério salvífico. Salvífico porque nós somos abraçados em nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, nós vos louvamos, nós vos bendizemos pelos arcanjos, os vossos mensageiros, o Senhor que enviou Gabriel para anunciar à bem-aventurada Virgem Maria a notícia, a boa nova de que ela seria a mãe do Salvador, porque o Senhor encontrou nela graça. Bem-aventurada entre todas as mulheres, o arcanjo Gabriel saúda a bem-aventurada Virgem Maria. Há um diálogo entre o humano e o divino. E é sempre um diálogo, nunca uma imposição. Bem-aventurada és tu entre as mulheres, porque encontrastes graça diante de Deus. Eis que a sombra do Altíssimo vai te cobrir, e o menino que nascerá de ti será chamado Santo Emanuel, Deus conosco. Maria dialoga com o anjo, não no sentido da prepotência, muito pelo contrário. Maria, ela é toda humilde em tentar compreender o desígnio salvífico do Pai Eterno. Como posso, se não conheço homem algum? Maria, ela tem consciência histórica de que se ela ficasse grávida fora do casamento, ela estava prometida em casamento a José, ela com certeza seria apedrejada em praça pública. Percebamos uma coisa no anúncio, meus irmãos e irmãs, que Deus usa de uma forma totalmente diferente na história, não para contradizer o casamento, não se trata disso, mas o desígnio dele é diferente do ser humano. José, ele teme em receber Maria por esposa, mas o mesmo anjo vai a José e diz, é um porta-voz de Deus: não temas por receber Maria como tua esposa, porque o que ela carrega no ventre é obra do Espírito Santo. José assume a paternidade do Filho do Divino Pai Eterno. O arcanjo Rafael, aquele que cura, aquele que oferece o bálsamo, que refrigera as nossas feridas. Arcanjo esse que nos apresenta também a dignidade do trabalho, por isso a simbologia do cajado e do pão, do peixe em sua mão. Que nós, meus irmãos e irmãs, possamos sempre confiar a estes arcanjos a nossa vida de homens e mulheres consagrados ao Pai Eterno por meio do santo batismo. Sim, que possamos recorrer à intercessão do arcanjo Rafael
aquele que cura, aquele que oferece o milagre da cura. Claro, por meio de Deus, Ele é instrumento, Ele é um intercessor junto a cada um de nós. E tantas outras reflexões podem ser feitas a exemplo deste arcanjo Rafael. Que possamos sempre pedir a intercessão dele para nós, para a nossa família, em tudo aquilo que nós queremos apresentar diante de Deus. Por fim, apresentamos São Miguel Arcanjo, o príncipe da milícia celeste, aquele escolhido por Deus, designado por Deus para expulsar um anjo, Lúcifer. Lúcifer foi expulso do convívio dos santos, dos anjos, dos santos anjos, porque se corrompeu, quis se igualar a Deus. Por isso, São Miguel, nós somos convidados a confiar a Ele a nossa vida. Pedir que Ele nos proteja do mal, nos proteja das investidas do demônio contra nós diante de ciladas, sempre muito apetitosas ao nosso olhar. Não nos deixemos ser enganados pelo demônio, porque o demônio ele age, meu irmão, minha irmã, desde que nós permitamos que ele haja por meio de nossos pensamentos, por meio de nossas palavras. Aquele ditado tão antigo e também tão novo, a boca fala daquilo que o coração está cheio. E que ao coroar esta quaresma de São Miguel, meu irmão, minha irmã, o nosso coração esteja purificado, transfigurado, translúcido diante do Pai Eterno, porque nós rezamos, nós oramos, nós suplicamos, nós intercedemos também pelos outros. Que nós, meus irmãos e irmãs, sejamos anjos, não anjos decaídos, viu? Cuidado também, viu? Porque nós podemos ser uma pedra de tropeço na vida do outro. Que nós não sejamos um Lúcifer na vida de ninguém. Muito pelo contrário, sejamos o arcanjo do anúncio, da boa nova, sejamos um arcanjo que oferece a cura por meio de uma palavra edificada na palavra do Senhor. A exemplo de São Miguel, tenhamos a autoridade de expulsar o mal de nossas vidas, das vidas daquelas pessoas que nós amamos. Padre, como que eu faço isso? Pela oração, meu irmão. Deus não rejeita oração e oração sempre será o alimento do cristão. Creia nisso, esculpa isso no seu coração, na sua mente, na sua vida. O nosso Deus é um Deus que aceita o nosso louvor, a nossa gratidão. E hoje nós somos gratos porque Deus nos permitiu estar na sua presença, pedindo ao arcanjo São Miguel pelas nossas vidas, pelas tantas diversidades de intenções que nós tivemos a oportunidade de apresentar diante do Senhor por meio da oração, por meio desta comunhão, desse diálogo de amor, por meio deste instrumento de comunicação santo e bendito, porque nos coloca em comunhão, na comunhão perfeita de filhos no Filho Jesus. Por isso nós olhamos para Jesus, aquele que os anjos adoram, que os anjos reverenciam, que os anjos se prostram diante dele. Senhor Jesus, ao coroarmos, ao terminarmos esta quaresma deste arcanjo, nesta festa dos arcanjos, nós possamos, Senhor, um dia, junto com eles, vos glorificar, vos exaltar, vos adorar na comunhão dos santos, com os anjos, com os serafins, com os querubins que voam
ao redor do trono do Cordeiro, porque tu és o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Amado Jesus, amado Redentor do gênero humano, graças vos damos por este momento sublime de oração. Este momento em que o Senhor nos proporcionou estarmos juntos, formando essa rede de evangelização, nunca uma corrente, porque a corrente sempre lembra a escravidão, mas a rede, como o Senhor vai dizer aos discípulos, mesmo diante daquela noite que, trabalhando duro, nada pescaram, mas o Senhor vai dizer a Pedro, lançai as redes. Pedro vai dialogar com o Senhor. Senhor, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos. E Pedro, ele diz algo muito interessante para nós. Em obediência à tua palavra, lançarei as redes. Pedro lança as redes, apanha uma quantidade incomensurável de peixes, a ponto das redes se romperem e os amigos profissionais daquele tempo, pescadores, vão ajudar aquela pesca abundante e farta. Senhor, concede neste dia em que nós coroamos o encerramento desta Quaresma de São Miguel, o dom de colocar-nos sempre a serviço. Em obediência à tua palavra, Senhor Jesus, nós queremos lançar as redes. Como o Senhor disse a Pedro, o Senhor também diz a cada um de nós: de hoje em diante vos farei pescador de homens, pescadores de almas. Que nós sejamos, Senhor, a exemplo desses arcanjos tão belamente representados nestas imagens, que nos ajudam a compreender o mistério, que nos ajuda a compreender o seu desígnio salvífico. Ó Santíssimo Redentor, doce hóspede de nossas almas, nós vos damos graças, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, porque só tu tens palavra e palavra de vida eterna. Porque o Senhor é a palavra encarnada, a palavra revelada do Pai eterno para cada um de nós. Amado Redentor, graças vos damos. Nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos glorificamos, nós vos exaltamos pelo seu amor incondicional para com cada um de nós. Meu irmão, minha irmã, você que esteve encaminhada conosco, 40 dias, nos encontrando, nos refletindo, muitas vezes chorando, muitas vezes com o coração angustiado, aflito, mas nós vencemos. Por meio da oração, nós concluímos a nossa novena, concluímos o nosso propósito, concluímos um ciclo de amizade. Eu quero agradecer imensamente a você, meu irmão, minha irmã, que acredita nesse trabalho de evangelização. Quando eu fui ordenado, no dia 1º de maio, eu disse uma coisa que eu tenho muita consciência e eu dou esse testemunho a você. Sempre fui muito devoto dos arcanjos. E no dia da minha ordenação, eu acho que eu sou o único padre no Brasil que fez aniversário, que celebrou a sua ordenação, melhor dizendo, perdão. Eu fui ordenado no dia em que eu completei 31 anos de vida. Então eu celebro o meu duplo aniversário no dia de São José Operário, dia 1º de maio. E eu disse uma coisa no meu discurso de ordenação que eu esculpi no meu coração. Senhor, que eu possa ir aonde ninguém queira ir.
E por meio desse instrumento de comunicação, eu tenho certeza que eu cheguei a todas as regiões do país, inclusive a nível internacional. A minha gratidão a você que se inscreveu neste canal, que ativou o sininho, que compartilhou no seu Facebook, que compartilhou nas suas redes sociais. Que Deus, por meio dos arcanjos, na luz e força do Espírito Santo, por meio de Jesus, desça sobre vós, vossas famílias, a paz, a saúde, o amor, a concórdia, a união e a libertação de todo o mal sobre você, sobre sua família e por aquele que você intercedeu ao longo desta quaresma. E assim, meu irmão, minha irmã, professando a nossa fé, receba essa bênção sobre você e sobre aqueles que você orou. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.